Let me try to... Seu microfone está desligado. Desligar o microfone? Ooh, I can hear. Can't hear. Tamer, você tem que ligar o seu microfone. Liga o celular, sim. Aí. Agora vai. Dá para escutar agora, Leandro? Perfeito. Ótimo. Esse é o Tamer Alguindi, presidente da Muscle Contest International, a maior produtora de fitness eventos do mundo inteiro, com mais de 73 eventos em países como Japão, Estados Unidos, Irlanda, Áustria, Indonésia, Irlanda. E aqui estamos hoje com as maiores estrelas do fisiculturismo do mundo, a única companhia que pode proporcionar isso para você no Brasil, Muscle Contest International. Vamos começar agora com um grande campeão, uma das estrelas, uma lenda do esporte do fisiculturismo, Men's Physique, Rayomt Edmonds, 2019 Mr. Olympia and runner-up in 2020, and he's not done yet. I heard that right there. Rayomt. All right. And then, following it up, a gente está aqui com a maior estrela hoje do Brasil. Inquestionável, no primeiro ano competindo, ele ficou em 6º lugar no Olímpia, uma coisa realmente histórica que poucas pessoas vão repetir. Segundo ano, de novo, ficou entre os 10 melhores do mundo, é uma promessa. Eu vou fazer agora uma promessa, esse cara um dia vai se tornar o primeiro brasileiro Mr. Olympia. Se ele não vai se tornar, eu vou ficar pressionando ele até o último dia da vida dele. Caike de Oliveira. E aí, galera, boa noite a todos. E aí, junto com a gente também, o grande Leandro Osti. Leandro ajudando a gente com essa grande entrevista. É isso daí, Leandro. Invicto e muito honrado de estar aqui hoje, avisando a galera para deixar o like, deixa a sua inscrição no canal da Muscle Contest Internacional e pode deixar as perguntas aqui no chat, que eu tô sempre de olho, que a moçada sabe que eu tô. Vamos começar já quente. Eu não vou deixar nada. Rayomt, you want to win. I'm sure, you went there to win. And I got to tell you what, your physique probably was better this year than last year. So you made some improvements. So if I was you, knowing how you are as a competitor, you're like, oh my God, what do I got to do? I improved my physique and I got second. So let me translate that and then I'll let you respond. I'll give you some time to respond. So eu acabei de perguntar agora pro Rayomt, falei, Rayomt, você é uma das maiores estrelas, você melhorou o seu físico, na verdade, de 2019 para 2020, mas infelizmente você ficou em segundo lugar, está um pouco desapontado. O que você acha que aconteceu? So, Rayomt, let us know what's your thoughts. Hey, that's the name of the game. That's the sport sometimes, especially, we all, I'm going in and showed up, like you said. Everybody's seen it. We, like you said, a lot of people, and even myself, we definitely showed up way sharper than previously. In 2019 we won, but it's literally it's the beauty, and it's our sport. You show up and you show your best, but someone else is showing up at their best also. And it's pushing each other. It's pushing the judges. It's pushing the competitors from top to bottom. That's the beauty, and that really is the reality of the sport. And man, nobody wants to lose, right? No one does. Nobody does. Look, Caike keeps coming in and knocking me off. Yeah. But so Rayomt just. Let me just translate that, Rayomt. So, ele falou que, lógico, que ele ficou um pouco desapontado, mas que todo mundo vai lá para vencer. Ele achou que ele foi o melhor shape possível nessa competição, mas o Brandon Hendricks também foi com o melhor possível, e ele está competindo contra os melhores do mundo. O Caike é um dos melhores do mundo, Jeremy Pointer é um dos melhores do mundo, o Andrei é um dos melhores do mundo. Então, a diferença entre os competidores é muito pouca. So, right now, what do you feel, Rayomt, is what you need
to improve? O que você acha que você tem que melhorar no seu físico para recapturar o título, to get back your title? You know, and that's the first thing I do every competition, especially the ones when you don't come to W. I go back, I'm myself, and that's the thing. And you know, it's the little percentage, especially, you know, a lot of people on my side, fans or supporters and everybody, you know, they don't see it, but I see it right away, you know, I see right away, like, okay, I can improve in this area. Like, even right there, I could be a little bit fuller, you know. I think I could have been a little bit more fuller. But I was short, you know, so it's one of those things that someone else shows up a little bit more fuller and short, you know. It's kind of one of those things that a little bit more. And even like in the back area, there's areas, you know, that area. O Raymond falou que. Go ahead. Okay. You know, definitely in the back area, that's been an area that I've been bringing up since, you know, I've been in the game, and you know, I got there, and obviously I got there not to its full potential in 2019 when I won, and I came and I proved it in 2020. But you know, someone else showed up, and you know, the judges, and they felt that, you know, his was better than a little in that area, is what I've been told. So you know, I'm motivated, man. I'm ready to rock and roll and add on to it and keep on and get it back. Então, o Raymond falou que ele está motivado, mas que ele está analisando com muito cuidado ainda as fotografias dele, né? E ele acha que tem algumas partes que ele podia melhorar, que ele podia ficar um pouquinho mais cheio, e particularmente na parte do peito, ele acha que talvez podia melhorar um pouquinho mais, mas é imprevisível, porque ele podia ficar um pouco mais cheio, mas um outro cara também podia ficar um pouco mais cheio, um pouquinho mais definido. Eu acho que é importante para os fãs do bodybuilding entender realmente que a diferença entre os grandes competidores é mínima. Caike, if you have anything, of course, to add on the translation, so, agora apontar um pouco o Caike sobre o físico dele. Caike. Tá, fala. Hello, me here? Não tô te ouvindo. Ficou desapontado com o seu físico? Não seu físico, me desculpe, com a sua colocação. Lógico que você queria ficar com uma colocação melhor. Repete a mas pergunta. Você ficou... Deu uma travada longa aí. Deu uma travada longa. Tá bom. Deu uma travada. Repete tá bom. Então, o ano passado você ficou em sexto. Esse ano você ficou em sétimo. Eu também achei que você melhorou um pouco o seu físico do ano passado para esse ano. Muito parecido com o que aconteceu com o Raymond. Ele melhorou o físico dele, mas em vez de ganhar o Olímpia, ele ficou em... acho que tá travando, cara. É com ele. Caraca, deu um travadão aí, Leandro, manda uma mensagem pra ele que tá travando. Vixe Maria, tô mandando agora. A internet dele lá. A internet dele travou. Essas internets americanas, elas não valem nada. O negócio é a internet. Cara, a minha tá funcionando perfeito. Nós três estamos de boa aqui. Tá tudo certo, né? Então tá bom, vou lançar uma pergunta pro Raimundão aí, o Caike, que vai traduzir para mim, hein, galera? Vai vendo, vamos dar continuidade aqui no rolê. Caike, pergunta pro Raimundo Edmundo. Tá travando. A minha também? Pessoal. Começou. Ó, o barulho. Voltou. Tá travando. Tá ouvindo? Não. Bom, vou fazer a pergunta então, que é para dar andamento nisso aqui, pra galera não ficar. Se não melhorar a live, o que eu vou fazer, eu vou tentar fazer de um outro lugar aqui onde tem um satélite, que eu tenho um satélite melhor. Tá chiando. Can you guys hear now? I can hear now.
We're definitely having some problems on the internet. So we're gonna try a little bit. If I have some more problems, I'm gonna like maybe a 10 minutes stop. Yeah. And then try to do it on a different satellite that will probably make it better for all of us. Yeah, because that was pretty broken up a good bit on my end, for sure. É melhor, Tamer. Trocar. Back. Bom, pessoal, se vocês estão me escutando, o Tamer ele vai colocar um pouco mais de lenha na internet dele, porque eu acho que faltou ali algum combustível, e a gente já vai voltar com o Raimundo Edmundo e com o Caike de Oliveira em muito breve. Mas, enquanto nós estamos aqui, nós vamos dar continuidade. É ou não é, Caike? Ouch. What's up, dog? Are we still on the show? Caike, liga o microfone. Chicken wings. What are you eating, man? Are we still on? I can't hear shit, man. There's like Hey, meanwhile. Want some chicken? Oh. Chicken wings, bro. Alguma coisa de mim ou não? What you eating? Tilapia. Agora eu ouvi, cara. Fala de novo. Tá. Can't hear you at Então, all. o Tamer ainda não se comunicou aqui comigo. Provavelmente ele vai querer mudar alguma coisa lá no combustível da internet dele, mas assim que eu souber, daí eu vou falar para a galera. Faz uma pergunta, então, para o nosso querido Raimundo Edmundo, que está aqui hoje, muito solicitamente na live. Ele, como um dos representantes máximos da categoria Men's Physique, tanto ele quanto você sabem que a categoria mudou muito desde a formação dela, desde o início, no começo dos anos 10. Até onde ele acha que isso vai parar? Ele pretende ganhar mais peso? Aumentar de volume faz parte da estratégia? Are we still live? So Ray, yeah, hear me out. He just asked you a question. I'm going to translate it. Oh, jeez. I thought the camera was off. You can eat, man. Ele achando que tava fora do ar. No problem. You can eat. You ready for the question, man? Bring it on, brother. So he pretty much asked, you've seen the changes that's going on with the category, how everything year changes. He's asking if you he's asking if you are willing to add more size, even though you see things changing. So which way does he think like the division is changing in regards he asked if you notice the category changed a little bit and if you're gonna add more size to it. Hold up. You hear me? Yeah, I hear you. Fudge. Can you hear me? Yeah, I can hear you. Just you though. Nobody else. It's broken up. Can you hear me now? I can hear you. All right, so I think all right, so he said the division is changing and he's asking am I willing to put on more muscle, like which way is Yeah. So pretty much like the division has changed from 2013 obviously until now. Oh hell yeah. And are you gonna add more size pretty much? Man, isn't it like inevitable for anyone lifting weights? We're going to eventually, grow. And I think it's just a matter of like, losing the aesthetics is what what our goal is. You know how it is. You know how we train, bro.
I mean, grow in the right areas. Yeah. I feel like inevitably we're all gonna grow, but it's the way we train. You know, we're not going in there to pound our legs. Like we're about to go in there and compete. Like I'm going to go compete against Chris Bumstead, or I'm going in there to get like hanging triceps and stuff. Like, so as long as I think I train accordingly how we've been training, we're keep adding quality size, not just keep adding size, because aesthetics over everything. And I'm here to stay, man, in men's physique. I know they want to see me roll, man. Ele basicamente falou que ao longo do tempo nós vamos crescer, não tem como, porque a categoria sempre vai evoluir, mas tem que crescer no lugar certo, entendeu? Manter a linha, que ele falou que é a coisa mais importante da categoria, manter tudo, tipo, adicionar tamanho, mas nos lugares certos. Então vamos dizer que tipo tua costa precisa de um pouco mais de detalhe, tu vai ter que acrescentar ali. Mas não quer dizer que teu braço e tua cintura tem que aumentar. Tipo, ele falou que não precisa treinar pesadão, tipo, agachando com 500 libras, igual o Chris Bumstead. E agora uma pergunta para você e para ele. A men's physique é uma categoria um pouco restrita de poses. A gente tem basicamente a pose de frente e a pose de costas. Não tem muita coisa para inventar ali. Você seria legal ter mais poses na categoria men's physique? Que poses você acrescentaria, por exemplo? So another question, right, for me and you. So obviously men's physique is limited in posing. We pretty much get judged on front and back. Yeah. And he's asking, would you like to be added more poses, and which pose would you like to add, if any? Man, I feel like guys are getting away with a lot of different poses now, right? Like with the angles and whatnot, yeah. Like the front doubles, back doubles. That shit's nonsense. Like even the rowing, like the champ B threw one in his shit, and that was dope though. You know what I mean? Like so. Hit the Christmas tree. Yeah, like you know what I mean? Like shit, that was a hell of a move. Because they show this conditioning. Yeah, right. So even something like that could have been, but I feel like you gotta keep it genuine. You gotta keep it men's physique. So I'm not sure that I really want to see any added poses. That's just me. I just don't. Cara, eu também concordo com ele. O que ele basicamente falou que, tipo, hoje em dia os caras já estão mandando umas coisas diferentes. Tem os men's physique que mandam uns back double bicep, tem men's physique igual o campeão mesmo, ele mostrando a árvore de Natal dele. Isso foi tipo meio que uma pose mostrando o condicionamento que ele tinha superior ao Rayomt, sabe? Mas ele acha que não, tem que manter o mais simples possível para manter na categoria men's physique. E você, o que você acha? Cara, eu acho que na nossa rotina, ali que nós temos que explorar, entendeu? Mostrar nossos pontos fortes. Então, uma pose extra vale a pena, mas não nada, tipo, muito parecido com bodybuilder. Que aí vai fugir muito da categoria, sabe? Eu não curto muito quando os moleques mandam back double bicep ou front double durante a rotina. Eles estão fugindo da categoria. Se tu quer posar como um bodybuilder, sobe na bodybuilding, sabe? Você acrescentaria, então, uma pose mais leve, alguma coisa que remetesse mais a men's physique, mas fugindo da open e da classic physique. Ajuda. Igual quando tu quer mostrar condicionamento e fazer uma leve forçada na árvore de Natal, igual o campeão fez, eu acho isso legal, entendeu? Ele tá mostrando o que ele tem superior aos outros adversários. Ou uma transição que tu força um músculo a mais, mas em transições, não quando tu faz a tua pose. E você, vai pôr mais volume? Eu tenho que colocar, né? Eu até perguntei pro Raymond, mais ou menos o peso dele, e ele é um pouco mais alto do que eu, mas não tão alto assim. E ele tem uns 10 quilos, mais ou menos, em cima de mim. Mais 10 quilos? Dá pra vocês me explicarem? Mais no, então,
10 quilos é bastante. Porra, mas pra caramba. eu vou adicionar nos lugares certos, entendeu? Claro. Bom, Na bochecha, você tá adicionando agora. Ah, porque o meu sódio tá água, cara. Todo mundo fala da bochecha. so, Eu acho que eu entro tão seco, cara. Não pude deixar de comentar. So I'm back right now. So let me ask, go back to Raymond a little bit on some of the questions that I have. Let's look at break down some of the comparisons that we have there. So look at comparison between you and Brandon right here. So what do you see here on that comparison? That boy in that yellow is sharper than a dagger. So, what do you see here on that comparison here, Raymond? What do you think, like, that he beats you, you beat him? You think that's pretty comparable in that picture? And of course, I'll give you my perspective as a judge. I mean, man, I think I'm sharper in the front. I mean, so, it's hard. I'm not a judge, so it's kind of hard for me to. I need to ask you. Do que o Brandon, o que eu não discordo dessa comparação, né? So I don't think, like, for example, in this picture here, eu não acho que de frente, eu acho que você tá tão bem quanto ele. I think that you guys are pretty comparable from the front, right? Oh, yeah. I think that you're a little bit better on certain poses. Like, I like your chest a little bit more. I just like the way that you hit the pose more naturally, Mm-hmm. So I do like you a little bit more from the front. So let me translate that. Eu acabei de falar que eu acho que pela frente é bem comparável entre esses dois atletas, bem comparável. Só que eu acho que, na verdade, o Raymond é um pouquinho melhor. I think the difference here, Raymond, is very little, Yeah. I think you beat him. I was going to say, it's if you like the hand on the hip, hand down. Like that's the difference. Because he looked good. That's why I said you can't take nothing away from him. I'm not taking nothing away from him at all. I think you beat him on that pose, but for I'll give you like a 10 and I'll give him a 9.5, kind of, O que eu falei é que eu acho que o Raymond ganharia essa pose, mas eu daria para o Raymond 10 e para o Brandon Hendricks talvez 9.5. What I think it makes the difference, even though that picture here, your back looks unbelievable, I think he's on the back. I think on the back, I'll give you like maybe a 9, and I'll give him like a 10 on the back. And that picture, I don't think it does justice. I think it's right here, Raymond. Eu acho que, na verdade, o que eu tô traduzindo, né, Caike, o que eu acho, é que realmente o que fez a diferença foi de costas. A parte de costas, que eu acho que realmente fez a diferença entre eles. Acho que de frente, o Raymond ganhou por um pouquinho, mas de costas, I think Raymond beat you a little bit more. Let's look at his back, so we kind of have a fair comparison and assessment. So you see here, when I was there, I was kind of like looking a little bit more like he has a little bit more detail. And the pictures don't make all. I remember when I was there, I looked from the front and said, okay, Raymond has him from the front for a little bit. And I felt from the back, he just looking a little bit sharper, like more detail, even though your back is bigger than his, Yeah. So. Questão de dorsal. Eu acho que o Raymond. Yeah. Look, that's what I mean. It was close, man. This is tough. This is really tough. Like, it's really tough. You're talking about two of the best of the best of the best of the best. And you have 7 billion people on this freaking planet. Yeah, and they're all going to say something different. Billion people. You're talking the two best specimens over there. So, eu tô falando, você tem 7 bilhões de pessoas nesse mundo e você tá falando entre os 2 melhores do mundo, está tentando quebrar entre os 2 melhores em cada posição. But, I just think that, for example, it has certain things that you do better than him. I think that if you want to win next year, the only thing you need to do, I'll come with the same package that you have. Yeah, I'll just have to improve a little bit more and detail.
Yep, and That's all. I didn't do anything else. That's exactly where my own fair assessment was with myself, like, and taking away from Brandon and everyone else. When I looked at myself, you know, and I looked at it, I said, all right, I could have been this, a little bit, and like you said, and I'm reaching because it's that close. It's that close, you know. Oh. It's that close. So not take away from me. He showed up. He looked great. You know, 2-time champ, man, dude. Like you said, it was close for sure. Não, a diferença entre os dois atletas é ridícula, é muito perto. Vamos falar um pouco, Leandro. O que você acha? Qual que é a sua opinião entre esses atletas? Entre o Raymond e o Brandon. E depois vamos falar sobre o Caike e sobre os outros. Qual que é a sua opinião? Eu acho que ficou muito próximo mesmo. E, na verdade, para quem estava só vendo por fotos ou por vídeo, é praticamente imperceptível a diferença. Acho que o Rayomt de frente é bem impressionante também. Ele tem uma estrutura bem larga, né? Cintura super fina. E, o ombro do cara é um negócio extraordinário de grande. E de costas também, mesma coisa. Mas eu acho que faltou um pouco de detalhamento em relação ao Brandon. Estava com um pouco mais de detalhe, talvez um pouquinho mais seco. Mas é aquilo que você estava falando. Eles são dois atletas extraordinários. É uma categoria super difícil de julgar. Eu devo dizer que aprendi pra caramba em meia hora de narração de Men's Physique com o Caike na Muscle Contest em Campinas, era uma coisa que eu queria mesmo aprender e, cara, me deu outro olho para a categoria. Então, olhando essas duas fotografias e tendo acompanhado os vídeos ao vivo e tudo, as diferenças são mínimas e acredito que foi de costas mesmo, apesar do Raimundo ter uma dorsal também que, se bater um vento, o cara consegue planar facilmente, porque é grande pra caramba, né? Well, he basically just said that you look absolutely incredible and you could fly with your back. How big it is. Yeah, it's a tough one. You know, the one thing I want to say is that Raymond Edmonds, and Caike, if you can translate that, I think it'll be better. Raymond Edmonds is unquestionably one of the most friendly, loved athletes in the Pro League and the NPC. It doesn't have one judge, one fan, one executive that not like Raymond, but love him. He's extremely friendly. He goes out of his way to be a representative and ambassador for our sport. Absolutely, man. And the love's right back, man. And I really appreciate, you know, the recognition, but, you know, that's just a genuine, you know, love from myself and, you know, the opportunities that, you know, the league has created for me and my families, you know. So I'm just thankful for it all. And, you know, I'm happy everybody, you know, just recognize it because it's real. O Raimundo Edmundo é muito querido pelo povo, pelos fãs, pelos jurados. E ele basicamente agradeceu. Ele tem um amor imenso pela galera. E realmente é uma pessoa muito gente boa. Já troco ideia com ele faz tempo. We love you, Raymond. You know, I love you guys. You're an amazing guy. I'm not just saying that. I deal with a lot of athletes all over the world. I have 73 shows, so I don't think anybody touches more athletes than I do. And, you know, I have never heard one person said something slightly, say, man, that guy is difficult. That guy, no. Everything that I say, I love Raymond. I love him. Hey. And that shows a lot. We need more people like you in our sports. Because, man, you know, like, hey, Dexter Jackson, he said it best, man. His last press conference, he said, if you give love, you get it right back. Yeah. You know what I mean? It's that simple. O Dexter falou que ele pega um exemplo do Dexter Jackson, se você dá amor, o amor volta para você. Agora, vamos fazer uma comparação um pouco. Raymond, bear with us now because we're going to speak a little Portuguese. I apologize for that, just talking with our fans in Brazil. Caike, here, we're going to make some comparisons. You look amazing. Você tá demais pela frente, você vê, assim, nível de definição incrível. Eu acho que seu peitoral melhorou bastante, ainda dá para melhorar um pouquinho mais o peitoral na parte de cima. Que a gente fala, o cara que tira sarro do V dramático. O seu V dramático é dramático, é muito significante, é incrível, mas a gente está falando contra os melhores do mundo, e contra os melhores do mundo eu acho que você ainda tem que melhorar um pouco mais o seu V.
A gente vê a parte de costas aqui, parte de costas do Caike, costas boas, muito boas, mas você vê na parte central das costas, eu ainda acho que você pode melhorar um pouco a definição ali naquela pose. Essa é uma pose aqui que eu gosto muito dela, mas algumas vezes não funciona tão bem para você. Eu vou mostrar isso para você nas comparações, algumas comparações que você fez, eu acho que não foram tão favoráveis para você. So let's talk about some other comparison, other guys that competed against you here. Let's talk about Jeremy Pointevin. So Jeremy Pointevin, o que eu gosto do corpo dele, eu não gosto do peito dele. I think, o peito dele não é bem simétrico, bonito. I was saying, Raymond, I'm going to try to say something for you in English. So I say I don't like his chest so much. I don't like Jeremy's chest so much. He's a guy that competes in a lot of my shows, and I told him I think he needs to fill up, the upper part, because it looks very heavy on the bottom, but I think he demonstrates a phenomenal, taper. And that's what pushes him, o que realmente puxa o cara, que você vê aqui, você compara essa posição sua, Caike, com essa daqui dele, olha. Então, veja um pouco da diferença. Não, eu consigo ver. Eu estudo a categoria física como ninguém. Um pouquinho, e eu acho que você tem que virar o seu corpo um pouco. I'll say, Raymond, that I think that Caike needs to adjust a little bit more his positioning to show a little bit better his taper. His taper is actually better than what it is, but when he positions himself so straight up like this, I think it hurts him, And it's not showing his taper. My take on it too. I'm back on. Go ahead. Back on. You guys hear me? Yeah, I can hear. I can hear you. Can you hear me? You guys hear me? Yeah, we can hear you. I think I'm mute right now. No, I can hear you. No, we could hear you, man. No, we can hear you. We can hear you. Okay. Me and Coach was talking about this. I had the same thing. You're at where I'm at. It's just repetition into the big stages. It's the confidence too. It's a lot of the swag that's going to come and the confidence that's going to come. That's going to help you be presented a lot more straightforward and to the point exactly what Tamer's talking about. You're not far off. You're there. I could have changed so many things. I can't hear you guys on my end. Oh, you can't? You cannot hear us? You cannot hear us, Raymond? No. I can hear you perfectly. I can hear Caike. Leandro, dá para você escutar a gente perfeito? Está tendo algum problema? Eu estou escutando perfeitamente. Eu acho só ele que não dá de escutar nós. We can hear you very well, but you cannot hear us. Can you hear us? Ray. He cannot hear us. Try to disconnect and connect again, Ray. Well, nothing. He cannot hear. Ele tá mudo. Eu acho que ele falou tanto, ele ficou... You can talk, but we cannot hear you. No. Ele não está falando, na verdade. Let's go, man. Então, veja, uma outra comparação que eu achei importante a gente fazer, por exemplo, a do Andre, entendeu? Por exemplo, o peito dele também precisa de ajuda, né? Eu acho que o peito também dele precisa de ajuda, mas ele demonstrou o taper dele um pouquinho melhor que você. Eu queria mostrar isso, por exemplo, numa comparação, né? Vamos ver isso aqui numa comparação para realmente os fãs brasileiros poderem entender um pouco melhor entre vocês. Por exemplo, aqui, essa aqui não é uma boa foto, deixa eu ver uma outra aqui. Estou tentando ver uma foto específica que por exemplo, dá uma olhada nessa foto aqui, né? Essa foto de você do lado do Pointevin. E você vê que o Pointevin tá fazendo o máximo possível para melhorar o V-taper dele, apesar que eu acho que o seu abdominal é melhor, né? Eu também acho que eu devia ter feito coisas diferentes, tipo... Você devia ter virado o seu corpo um pouquinho mais. Você vê, o Raymond fez um trabalho fenomenal mostrando o V-taper dele aqui. Eu acho que... E ele quebrou a cintura. Exatamente.
E esses são detalhes que você, que é um competidor de elite, você vê e você entende. Não, eu entendo completamente. Eu sempre olho assim, ó, os caras que ganham de mim, eu sempre tento olhar o que eles têm de melhor. Aí eu olho, tipo, o condicionamento, o ombro destaca mais, o V-tape, tudo. Eu olho tudo em detalhes. O jeito que ele se apresentou. Eu tô vendo que, tipo, eu acho que eu carbei demais também. Eu tive dificuldade de segurar o abdômen. Isso, tipo, no Brasil eu não comi tanto, e minha abdômen tá mais para dentro. Então, é coisa que eu posso ajustar. Eu ainda acho que eu preciso ficar um pouco mais largo, principalmente de costa, que ela tem uma grossura, mas precisa mais de estelamento, entrar um pouco mais seco. Tem muito que melhorar ainda. Eu ainda acho que eu não tô out of the oven, né? Como o pessoal fala. Não, uma coisa que eu sempre, como produtor do Olímpia, como juiz principal, e mais importante, brasileiro, o que não tem nada no mundo que eu amaria mais do que ter o Caike de Oliveira como o Mr. Olímpia. Eu quero isso. Só que tem dois jeitos que eu posso fazer isso. Eu posso ficar falando, Caike, você é ótimo, você é maravilhoso, tudo é ótimo sobre você. Eu não vou fazer isso. Sabe por quê? Porque eu gosto muito de você. Eu amo você como pessoa e eu quero que um dia você conquiste o seu destino. E o seu destino é ser Mr. Olímpia. O meu treinador era o Ronnie Rambert. O cara fazia eu chorar quase, me criticando. E eu acho que eu tenho uma obrigação como brasileiro, como executivo no esporte, de puxar você. E a primeira coisa que eu falei para você, quando você saiu de lá, eu falei, Caike, você podia ter ficado em quarto. Eu acho que se você tivesse se posicionado talvez um pouquinho melhor, você podia. Eu achei que você ficou na posição que você merecia. Ficou. Porque eu também concordo. Que nem o Raymond falou, faltou experiência para você. Não é que os caras eram melhores que você, mas eles apresentaram o corpo deles melhor que você. E você pode apresentar o seu corpo melhor. Concordo. Não, o negócio é que o povo brasileiro é muito fanático, mano. Eles não aceitam. Mas eu como atleta, eu tenho que ser criticado e eu tenho que melhorar. Eu mesmo descrevo no palco, eu sempre converso com o meu coach, com a mulher, o que achou de bom, o que tu achou de ruim. Eles falam, isso ruim. Eu tenho essas pessoas ao meu redor para me fazer melhor, me fazer crescer. Por isso que um dia eu acredito que esse tipo de atitude que você tem, esse tipo de profissionalismo, é que mais precisa nos outros atletas brasileiros. Eles entenderem que quando você perde, você tem duas opções. Você pode se criticar, ou você pode criticar as luzes, os juízes, o palco, tudo, e não querer melhorar. Leandro, quais são os seus comentários, Osti? Quero saber o que o Caike vai fazer depois que for Mr. Olímpia. Você vai se aposentar? Você vai tentar perpetuar o seu título durante alguns anos? Qual que é o seu plano? Porque nós já estamos contando com isso, né? Não sei se você percebeu, mas eu, Tamer e todos os fãs brasileiros estamos contando com essa vitória dentro de alguns anos. E depois? Eu também acredito, não é à toa que eu estou nesse rumo. Eu realmente acredito que eu vou conseguir esse título um dia. Questão de idade, igual eu falei, na out of the oven eu tenho muito que melhorar. E eu sei que todo ano eu melhoro. E todo feedback que eu recebo, eu tento mostrar para os árbitros, pô, você pediu isso, eu melhorei. Eu tenho uma constância. Tu nunca chega, olha pro meu Caike, pô, o Caike entrou gordo essa competição, hein? Tu nunca vai ouvir isso de um árbitro. Então, o que eu pretendo é bater o recorde, cara. Bater o recorde, fazer história. Eu não quero ser só uma vez campeão. Agora eu já tenho o Brandon, que ganhou 2 títulos, o Buendia com 4. Por que Caike não pode ter 5? Eu tenho idade para isso, e eu tenho coração, e vou batalhar para fazer isso acontecer. Caraca! É isso aí, mano. Muito bom. Fiquei feliz de ouvir. Can you hear us now? We're back. I could hear it. I could see it. The champ is back. I had to upload. I had to So, on my Mac. that's my question for you right now. So, you won the Olympic in 2019. You got runner-up now. Mhm. I'm sure that you have plans to get back what is yours. Mhm. How many more titles can Raymond Edmonds achieve on the men's physique category? Man, literally until the wheels fall off, man. And then when I say that, it's not only physically, I'm never going to lose the love for this, but it comes to, you got to come to a point with reality and everything, just on how life, so I think once it comes to that, where
everything doesn't become so natural. You know, like right now in my life, this is my lifestyle. You know, everything works for it. And, you know, I think physically, physique wise, you know, once I get to the point where, you know, I get it back, I'm not losing it, man. So the number wise, it's hard to say, Tamer. I love it, man. So, eu acabei de perguntar porque o Caike acabou de falar agora que ele vai ganhar o título, não só uma vez, mas ele acredita que ele pode ganhar 5 vezes o título. Eu também acredito que ele pode, se ele realmente tiver. O corpo ele tem. O corpo ele tem. O que ele precisa adquirir, a maturidade e o que ele já tem, a habilidade de se criticar. Os maiores campeões do mundo se criticam. Agora, eu perguntei para o Raymond quantas vezes ele acha que ele pode ser campeão. E ele falou que ele ama o esporte também, que ele vai tentar readquirir o título dele. Uma vez ele pegar o título dele, ele não vai deixar mais ninguém pegar. Raymond, now we have a problem because you have like a lot of teammates that are on the top of the line. Mm-hmm. I mean, those guys are like the best of the best. So you want to win 5 times, you know. You have other guys that on your team, including Caike, that says, "Well, I can win the Olympia 5 times." Sure. So how are you guys going to do that? Like, for how many years you guys going to compete? 30 years? Because you won 5. You won 5. No. The way Dexter Jackson proved, we might be able to go. So eu acabei de falar agora. Eu falei, Raymond acha que pode ganhar 5 vezes. Os caras vão ter que competir até que eles têm 60 anos. Aí o Raymond falou que ele acredita em base do Dexter Jackson. Leandro Walsh, what's your question for Raymond Edmonds? Eu quero saber se o Raimundo vai competir mais alguma vez fora do Olímpia, porque ele tem a vaga vitalícia, tendo sido campeão, né, em 2019, ou se nós só veremos ele daqui para frente competindo no Olímpia. So the question is, now you have the title as Olympia, you can compete on the Olympia forever, you don't need to do any other shows if you don't want to, but are you going to compete in any other show other than Olympia? What is your plans? Well, you know, there's this one show here in my local hometown that I had some success with for about three years straight. I think I'm going to hold it down again here in Pittsburgh and do the Pittsburgh Pro. And, you know, that's people. I don't take that one lightly neither, you know. I don't take that one lightly. So, you know, it's my hometown. It's in front of everybody, you know, everyone I grew up with, and it's an opportunity for, you know, not only to represent here, but, you know, to represent the industry as well. And that's the one that we got lined up, you know. And like I said, that's the one lined up, and according to everything this year and what's going on in the world, we're going to go with that one right now. So what's that? You gotta get on prep ASAP, man. April 30th. Yeah. April 30th, May 1st. So, o Leandro acabou de perguntar se o Raymond vai competir em qualquer outro show fora do Olímpia. Ele tem a vaga permanente. Ele falou que sim, que ele está planejando competir em Pittsburgh, que é a cidade natal dele, ele quer competir de novo lá. Wait a second, Raymond. I thought we're like right here talking to 250 million Brazilian, like absolutely crazy fans. Are you trying to tell me that the great Edmonds is never going to come to Brazil and show them how it's done? Listen, I want to come to Brazil so bad. Me and Carlos talk about this a lot, don't we? Yeah. Tem pro Brasil, meu, que é isso? Você tem que trazer. Vamos sequestrar o Edmonds. Vamos trazer ele para o Brasil, para ele competir para o Brasil e mostrar para ele. Estou tão animado que até a câmera, cara. August, baby. August. So we have a show August 28th, Expo Super Show. I don't know if you ever heard about this city, Rio de Janeiro. You gotta come there, baby. So, can we sign? Nós vamos assinar um contrato agora. Eu tô anunciando já para os brasileiros. I'm already announcing that you're gonna sign a contract. That would be rocking right there, man. Hey, man, think about this, Ray. One of the greatest competitions ever. You're gonna take an L to me though, but you get to enjoy. But look at the upside. You get to enjoy. You know how to get me going. After, you
know? Listen, Olha aí, o Caike tentando convencer o Edmonds. A gente vai ter o Expo Super Show no Rio de Janeiro, com 5 shows profissionais. Ele fala: você tem que vir para o Rio de Janeiro competir aqui. Vai ser uma das maiores competições do mundo. Você vai perder para mim, mas você vai estar aqui no Brasil curtindo com toda a galera. Eles vão amar você. So, it's a Great deal. beach, caipirinha, and women, man. What else do you need? listen, Can't say no to Rio de Janeiro. I cannot say no to that. Está confirmado, dia 28 de agosto, Leandro Ost. Escreve aí, dia 28 de agosto. Edmonds versus Caike, Rio de Janeiro, 2021. Let's go. Let's do it. Let's do it. Listen, I need to go to Brazil. I need to. Brazil, they're probably, you know, they're very close to being my #1 support out of all my social media and Instagram and everything. And I truly want to go back. I want to go visit. So I think this is a great opportunity right here. You know, I think this would be awesome right here. Let's get it on August 28th, right? You're gonna see the biggest show. E o Edmonds confirmando a presença deles no Expo Super Show. Leandro Ost, quem vai ganhar esse confronto? Olha, se eu não participar, provavelmente eu tô torcendo pro Caike, lógico, tá? Não, eu vou melhorar tanto até lá que ele não vai entender nada. Eu tô torcendo pro Caike, mas eu acho que Raimundo tem alguma chance. It's going to be a tough one. So, you know, what is the Pittsburgh's their next show? Yeah, that's have, of course, the August show. They already said you're going to do it. And then you guys going to... Get me in there. E você, Caike? Qual que é o seu próximo show? Então, graças a Deus já estou qualificado. Então, meu foco seria no Olímpia, mas dependendo se a qualificação de agosto ser para 2021, eu farei esse show para o meu público brasileiro. Now, I'm going to ask one question to you, Caike, and then one question to you, Raymond, and then Leandro ask another question. You know, who you think is like the 3 guys right now that you need to beat, Caike? Quem são os 3 caras que você tem que bater para mostrar que você tá no próximo nível? Então, lógico, o Jeremy bateu você, o Andrei bateu você, o Ferguson bateu você, né? Quem que é o cara que você quer ganhar para mostrar, olha, eu já tô num outro nível? Ou você acha que você não tem que se preocupar com nenhum cara? Mas seja honesto, quando eu competir, eu tenho que ganhar esse cara para mostrar que eu tô melhor já. Tem 2 caras que você tá pensando, esses são os meus alvos? Então, depende no dia, entendeu? Igual o Hendrickson, ele ganhou esse ano, mas o ano passado ele caiu para quarto. Sim. Quarto não é uma posição de quarto para primeiro, é poucos detalhes. Então, qualquer um que está dentro do top 5 é o sagrado. Então, esses são os 5 melhores do mundo. Você tem que bater um deles. So I asked the question to Caike, saying, look, you know, some competitors, Edmonds, no diplomacy here. You're the most diplomatic guy in the whole world like me, but we need a little bit of controversy here. Do you have 3, 4 guys that you say, look, these guys are my top dogs, competitors. Those are the guys that, like, I know they're going to be, like, chasing me, and I need to target them, and I need to target, destroy, and beat them. Who are those guys? You know, I think just when it comes to, you know, just my history and stuff, it's usually always me, Andre, and Brandon. It's usually in that trio, that mix right there. So that's always like just an expectation. You know, I'm never surprised by, you know, what those guys bring. It's like an expectation. It's a respect thing, obviously. Sure. So I'll let you kind of complete. So eu falei para o Caike, como eu falei para ele, você sempre tem alguns competidores que você vê como são os seus alvos, né? Para você passar. E ele falou uma coisa para esse, ó, sempre é eu, André Ferguson e o Hendricks, a gente não troca a posição. Então, esses 2 caras eu sempre fico prestando atenção. O Caike, como vocês falaram, ele fala que ele tá querendo bater um dos caras que estão entre os 5 primeiros. Esse é os alvos dele. Raymond, continue, please. Mm-hmm. But yeah, you know, and you know, even climbing up this guy right here, Carlos,
Carlos and Chiron, you know, those two dudes, man. Those two guys on the back there, they say, wait a second. I know you like Ferguson and you have, but has two other guys here. They're right here. But those two, him and Chiron, man. I'm telling you, man, once we're out of the oven, man, it's game over. Hey, but the thing is, man, I just keep getting better and better. That's the only thing. Hey, we'll see, man. Father Time catches up with everybody. Let's go. O que eu amo é exatamente esse tipo de amizade que eles têm. Eu acho que eles competem de uma maneira, assim, extrema. Você não tenha dúvida nenhuma que o Caike quer ganhar do Raymond, o Raymond quer ganhar do Andrew Ferguson, mas no final do dia eles são amigos, ele entende que a coisa mais importante no fisiculturismo é a jornada. Eu agora sou um executivo com muito sucesso no mundo inteiro, promovendo eventos, promovendo Mr. Olímpia, e você sabe o que eu tenho mais saudade? Não é o show, são os amigos que eu tinha no palco, the guys, my brothers in iron, you know? So I was saying, Raymond, you know, like what I miss the most of my career competing, you know, I'm a pretty successful executive right now. It's not even competing. It's like the brotherhood. The brotherhood you guys have, like the brotherhood of iron, are competing together and like fighting with each other. I mean, honestly, it makes me want to cry, like thinking about those moments, you know, and I don't have those moments anymore. So I leave it through you guys, you know? And I was an athlete, you know, former athlete. So through high school, growing up in high school and stuff. So it's truly, you know, a kind of a replacement of that, you know, those, because you can't get those days back. So you, like you said, you've had to, you know, years before us when you were grinding like us. So the respect and the grit, and, you know, the guys you know, you got the war stories with on stage and backstage. So seeing it from your end though, that's what, but you know what? That's representation on why the production is so great, bro. You know? Thanks, real. That's real. You could that you can see right there. I tried to put the ever since your involvement, man, it's, you know, since I've witnessed Olympia and you know and you know, competed, I seen it right away from the moment that we had the press conference coming down, you know, 2019, walking through the crowd. I'm like, oh, this is different. So, but yeah. Thank you very much, brother. So, o Raymond tá falando que, lógico, desde que eu fiquei envolvido no Olímpia, ele acha que a produção do Olímpia melhorou bastante, e isso é o fato por causa que ele acha que eu era um atleta. Eu sou um dos poucos executivos que, na verdade, é profissional e atleta. Mas vamos agora para a pergunta do Leandro Austin. Uma pergunta para o Raymond, uma pergunta para o Caike de Oliveira. Mas, Leandro, eu estou um pouco desapontado com você nessa live. Eu não sei se é porque o Terk não está aqui, porque o Tino não está aqui. Você está um pouco tímido e as suas perguntas são extremamente diplomáticas. Está na hora de fazer aquela pergunta que vai mexer com os fãs brasileiros. Ó, se preparem agora, marombeiros. Se preparem. Get ready, man. E a pergunta... This one is be an intimate question. Tamer, quando é que você vai pagar o Caike? When you going to pay Caike? Hey, I have like a really like hard question, you know, like I think that's like when are you gonna pay Caike? Because Caike had my show in Brazil. When was that show, Caike? It was Caike wants his money. Não, eu tô pensando em pagar o Caike em caipirinha e bebida, então eu contrato o cara para pagar pro cara. Eu não falei que ia dar em dinheiro. Eu falei que você quer dar dinheiro. 10 mil reais, mas em caipirinha, bebida, a gente vai passear. Não falei que é isso. Não. Fala uma pergunta séria, pelo amor de Deus. Você queria uma pergunta comprometedora? Pay. Comprometedora para ele, não para mim. Tá bom. Uma pergunta para Caike. Caike, você vai morar no Brasil agora ou você vai para América? Eu tô aqui nos Estados Unidos no momento, mas eu já tô por aí? Então, não. Eu pretendo fazer uma temporada no Brasil, aproveitar do CT do Cariani, que, na minha opinião, foi um dos melhores de academia que eu já treinei até hoje, e fazer um off-season
melhorar meus pontos fracos. Ter alguém em cima de mim, igual o Júlio Balestrin, puxando eu nos treinos. E você acha que o ambiente aqui, incluindo o CT, incluindo o Brasil, incluindo tudo, é um ambiente adequado ou mais adequado do que aí, por exemplo? Para você desenvolver tudo o que você quer, já que nós estamos falando de Fórmula 1, né, do máximo possível. Ah, com certeza. Eu notei a diferença porque aqui é um lugar fenomenal, mas durante a pandemia aqui, a maioria das academias estão fechando cedo, tá bem chato, tem máquinas que estão fechadas, entendeu? Além disso, aqui é muito frio, eu moro em Boston, entendeu? Então é bem diferente aí do Brasil. Eu fiz a preparação e eu achei que foi uma das melhores preparações que eu já fiz na minha vida, foi aí no Brasil. E agora uma pergunta comprometedora para Raimundo Edmundo, que é o que toda a galera aqui devia estar querendo saber, se ele acha que a estrutura física dele é parecida com a do John Jones, tem muito braço e muita perna, e se ele já pensou em enveredar pelo MMA, né? So, oh my God. So the question for you, Edmonds, is they have a structure that he thinks is very similar to Joe Jones, the UFC fighter. I don't know if you're familiar with him. So he's saying, what do you think? They have a career on the UFC after this? I've been watching it a lot during quarantine. No way. So you're saying they're not doing the UFC? No. Listen, it goes from 0 to 100 so fast. I mean, it goes from normal to a guy just out cold or just, dude, nah. I think that look, I'm gonna get really a controversial. But don't you think you have the similar structure? For me and John Jones? Oh yeah. We got the similar structure. Aha! But man. Yeah, but the only men's physique competitor that thought that he was a UFC fighter was Jeremy Bondia. Ai, que maldade! Let's get real here, Jeremy. Look, you're like a men's physique guy. Let's not get into fights or anything like that. Let's just keep it. You know? Hey, he almost met in a couple of my shows, and I was like, man, this is not what you should be doing, you know? Eu nem sei se eu traduzo essa parte ou não, porque essa parte I'm trying to see if I translate this part or not, you know? Vai lá, Leandro, traduz aí pra galera. Resumidamente, o Tamer passou a bola para Jeremias Bondia, diz que de todos os atletas aí, ele é o cara que teria mais sucesso no UFC. After I win titles, maybe I'll go after John Jones. I won't have nothing to lose then. Ai, meu Deus. Bom, essa realmente, let me just kind of end the live, just making some small comments here. First, I'm really happy, to be an executive on the sport and have two amazing guys that are ambassadors of our sport that represent us so well. I have very, very, very many things to say about Caike de Oliveira, Raymond Edmonds, how great of ambassadors these guys are, how much they love the fans, how much they love the sport. They're always willing to go out of their way to wait for every single fan. So thank you. We're going to continue to fight very hard to make our sport bigger, give more opportunity to the athletes around the world and in Brazil. I'm going to just translate that really quick. So, eu estava falando que o esporte no mundo está muito bem servido de ter atletas como Raymond Edmonds, como Caike de Oliveira, que não só tem um corpo maravilhoso, mas que são embaixadores do esporte, estão sempre tentando fazer o esporte crescer, são bons para os fãs, sempre assim com um coração e uma humildade incrível. Your last comment, Host.
Não, eu só quero agradecer a oportunidade mais uma vez e agradecer o Rayomt, que é um cara que é bastante, cara, sossegadão, né? A gente pode fazer as brincadeiras aqui, dar umas risadas. É um cara bacana, a gente conhece alguns atletas, até brasileiros, que são um pouco sisudos ou sérios demais, ou que levam tudo muito a sério e que são pessoas chatas, basicamente. Mas não é o caso dele, ele é um grande campeão, um grande atleta, uma personalidade bastante engraçada, e fiquei bem feliz de estar aqui nessa live, ainda mais com o Caicão aqui, né, meu assistente de narração, né, bicho? Yeah. Gosto demais, tô bem feliz e só tenho a agradecer. So, Raymond, let me just translate what he said. He's like very happy to be here with both of you guys, but he already knew Caike very well, but he's so happy to have the opportunity to meet you in person here and see how you're like a really funny guy, that we can just have like a conversation and it's not, snobbish, and that's what everybody loves about you. It's like you feel like you're a brother that we're just talking and just hanging around. That's what I love. That's what I want too, man. I'm one of the people, man. You are. I'm one of the people. This is my blessing. This is my journey, and I'm just, I'm thankful for, the ride, baby. So, Look, we all cheering for you. Even as a judge, I gotta be practical and I gotta judge the best bodies, of course. For sure. We always want people like you to win. People that are, care for other people. So your last comments to the Brazilian fans, so I can translate it to them. You want to just for the guys and for the girls, because you said you have a lot of fans, but yeah, this is cool. It's 90% females. I'm just letting them know we're coming. What, August 28th, right? Yes, we're coming. Mark my words. I'm there. Brazil. Ray is coming. I cannot wait. I'm looking forward to this. So, Hey, man, I appreciate this is saved on live, man. Yeah, this is going down August 28th, brother. So, o Raymond Edmonds se comprometeu a estar no Brasil em agosto, competindo aqui no Expo Super Show e pessoalmente vendo todos os brasileiros. Só que ele tem que tomar cuidado com o Caike de Oliveira, que falou que também vai estar lá. Caike, seus últimos comentários aos fãs brasileiros que amam você. Eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui na live. E eu prometo uma versão nova que vai bater o Raymond Edmonds no Muscle Contest Super Show. Eu te garanto, como eu falei, idade está comigo. Crazy right Let's go! Let's go! Brasil! Alright. Brasil, muito obrigado, o grande Raymond Edmonds, Caike de Oliveira, Leandro Rossi. Estamos aqui na melhor produtora do mundo, Muscle Contest International. Veja o nosso schedule. Vai, Brasil! Falou! It's gonna be live. It's gonna be lit.